Se você está carregando este mundo nas costas e sentindo que nunca é suficiente, esta oração vai abrir seus olhos para a abundância que Deus já preparou para você. Fique até o fim, porque algo vai mudar em sua vida hoje. Boa noite, alma amada do Senhor. Esta noite, o céu se inclina sobre você com misericórdia infinita, porque o Pai conhece cada angústia que você carrega no peito. Talvez você esteja passando por uma crise financeira que parece não ter fim, olhando para as contas que se acumulam, para o dinheiro que não chega, para as portas que se fecham uma após a outra. Talvez você esteja esgotado de trabalhar tanto e colher tão pouco, como se sua semente caísse em terra estéril. Ou talvez você esteja preso em uma mentalidade de escassez tão profunda que nem consegue imaginar dias melhores, dias de fartura, dias em que você não precise mais se preocupar com o amanhã. Mas eu preciso que você ouça isto com atenção. Deus nunca criou você para viver em falta. O Senhor da abundância, que fez brotar maná no deserto, que multiplicou pães e peixes, que abriu o mar e fez jorrar água da rocha, este mesmo Deus está olhando para você agora e dizendo: eu tenho muito mais para você do que você consegue imaginar. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você ouviu bem? Todas as suas necessidades. Não algumas, não as pequenas, mas todas. E não segundo a tua conta bancária, não segundo a economia do teu país, mas segundo as riquezas dele em glória. E as riquezas de Deus são inesgotáveis, infinitas, abundantes. Esta oração é uma jornada de fé, onde vamos juntos declarar sobre a tua vida a abundância e a prosperidade que vem do trono de Deus. Vamos quebrar mentalidades de escassez. Vamos abrir as janelas do céu. Vamos plantar sementes de fé que germinarão em colheitas sobrenaturais. Se você está ouvindo esta oração do norte ao sul do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de qualquer lugar do mundo de língua portuguesa, saiba que não é coincidência. O Espírito Santo convocou você para este momento porque há uma bênção de abundância sendo liberada sobre o povo de Deus. Não importa se você está em São Paulo ou em uma pequena vila no interior, se está em Lisboa ou em Luanda, a mão de Deus alcança você onde você está. E eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Escreva: eu creio na abundância de Deus sobre minha vida desde sua cidade e seu país. Declare isso publicamente, porque a fé que se declara é a fé que se manifesta. Neste exato momento, há milhares de irmãos e irmãs orando com você, formando uma corrente espiritual poderosa que atravessa continentes. Você não está sozinho nesta jornada. Unidos em oração, somos invencíveis. Deixe eu te contar algo sobre a abundância de Deus que talvez você nunca tenha percebido. A abundância não começa com dinheiro, ela começa com a natureza do próprio Deus. Pense comigo. Quando Deus criou o mundo, Ele não fez apenas uma flor, Ele fez milhões de espécies. Ele não criou apenas uma estrela, Ele encheu o universo com bilhões delas. Ele não fez cair apenas algumas gotas de chuva, Ele enche rios e oceanos. Deus é excessivo, abundante, transbordante em tudo que faz. Este é o caráter do nosso Pai. Quando você olha para uma árvore frutífera, você vê este princípio divino em ação. Uma única semente de laranja não produz uma laranja. Ela produz uma árvore inteira, que por sua vez produz centenas de laranjas, cada uma contendo várias sementes. Esta é a matemática do reino, multiplicação sobrenatural. Deus não pensa em termos de suficiente, Ele pensa em termos de transbordante. Ele não quer apenas suprir a tua necessidade, Ele quer encher a tua casa, a tua vida, o teu coração, até transbordar. Olhe para a história de José no Egito. Este homem conheceu a escassez. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna para morrer, levado para uma terra estrangeira onde não conhecia ninguém. Trabalhou na casa de Potifar.
e foi injustamente acusado e jogado na prisão. Anos de espera, anos de sofrimento, anos em que parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas o que José não sabia é que Deus estava preparando uma provisão tão grande, uma abundância tão extraordinária, que não era apenas para ele, mas para nações inteiras. Quando o tempo de Deus chegou, José foi elevado de prisioneiro a governador do Egito em um único dia. Ele passou a administrar toda a riqueza de uma das nações mais poderosas do mundo antigo. A fome que deveria destruir se tornou a plataforma para a maior demonstração de provisão divina. E José não apenas teve o suficiente, ele teve tanto que pôde alimentar nações inteiras durante 7 anos de escassez. Veja também Abraão, um homem que saiu de sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 13:2 que Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Mas a riqueza de Abraão não era apenas material, era uma riqueza de propósito, de legado, de fé. Ele se tornou pai de nações, e até hoje somos chamados de filhos de Abraão pela fé. A abundância de Deus sobre sua vida não é só para você viver bem, é para você ser uma bênção que transborda para gerações. E que tal a viúva de Sarepta? Uma mulher que estava preparando a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas quando o profeta Elias chegou e pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro, ela obedeceu. E o que aconteceu? A palavra de Deus em 1 Reis 17:16 nos diz: a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele tinha falado por Elias. Esta mulher passou de um punhado de farinha para uma provisão que não acabava nunca. Esta é a abundância de Deus. Quando você põe Ele em primeiro lugar, quando você confia mesmo quando não faz sentido, Ele abre fontes de provisão que desafiam toda a lógica humana. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas minha situação é diferente. Eu não sou José, não sou Abraão, não sou um profeta. Eu sou apenas uma pessoa comum lutando para pagar as contas. Mas deixe eu te dizer algo. Deus não mudou. O mesmo Deus que proveu para eles é o mesmo Deus que vai prover para você. Ele não tem favoritos. Ele tem filhos. E você é filho. Você é filha do Deus da abundância. Agora eu preciso que você faça algo importante. Eu quero que você pare por um momento e declare isso em voz alta comigo. Pode parecer simples, mas tem poder. Declare: eu sou filho do Deus da abundância. Eu renuncio toda a mentalidade de escassez. Eu cancelo toda a palavra de pobreza falada sobre minha vida. Eu rompo com toda a maldição financeira geracional. Eu declaro que a partir de hoje, eu vivo na abundância do reino de Deus. Diga isso com fé. Sinta essas palavras entrando no seu espírito, mudando a forma como você pensa, como você crê, como você vive. Se você declarou isso agora, escreva nos comentários: eu sou filho da abundância. Eu quero ver uma onda de declarações de fé, porque quando a igreja declara unida, os céus se movem. Mas eu preciso ser honesto com você. Existe algo que bloqueia a abundância de Deus na vida de muitas pessoas, e esse algo é o medo. O medo de não ter o suficiente, o medo de que Deus não vá prover, o medo de dar o primeiro passo de fé porque você não sabe se vai funcionar. O medo faz você segurar com força aquilo pouco que você tem, como se soltar fosse perder tudo. Mas a verdade é que quando você vive com a mão fechada, nada pode entrar. Deus quer te dar, mas Ele precisa que você abra as mãos. Quantas vezes você já perdeu noites de sono preocupado com dinheiro? Quantas vezes a ansiedade sobre o futuro te paralisou no presente? Quantas vezes você olhou para sua conta bancária e sentiu aquele aperto no peito, aquele desespero que parece não ter saída? Eu sei que é real. Eu sei que a luta é real. Mas eu também sei que Deus é maior que qualquer crise financeira, maior que qualquer dívida, maior que qualquer desemprego. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso, em Mateus 6:25-26. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento,
e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você ouviu o que Jesus está dizendo? Você tem mais valor do que as aves do céu. E se Deus cuida das aves, se Ele alimenta cada passarinho, quanto mais Ele vai cuidar de você. O problema não é a capacidade de Deus prover. O problema muitas vezes é a nossa dificuldade em confiar. Nós queremos controlar tudo, planejar tudo, garantir tudo, mas a fé verdadeira diz: Senhor, eu confio em Ti mesmo quando eu não vejo o caminho. Eu confio em Ti mesmo quando a conta não fecha. Eu confio em Ti porque Tu és fiel. E sabe o que mais essa passagem nos ensina? Ela nos ensina sobre prioridades. Jesus continua em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas: comida, roupa, casa, provisão, tudo o que você precisa. Mas repare na ordem: primeiro o reino, depois as coisas. Quando você inverte essa ordem, você vive em ansiedade. Mas quando você põe Deus em primeiro lugar, quando você busca primeiro o reino, a provisão vem como consequência natural. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Imagine que você está devendo uma quantia que parece impossível de pagar. Cada vez que você pensa nisso, seu estômago se revira. Você fica tentado a pular o dízimo este mês, porque afinal, você precisa pagar as contas. Mas aí você lembra da palavra de Deus em Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Deus está literalmente te desafiando a provar Ele. Ele está dizendo: põe-me à prova, veja se eu não vou abrir as janelas do céu sobre você. E quando você decide confiar, quando você honra a Deus com o primeiro fruto, não com o que sobra, você ativa um princípio espiritual de provisão sobrenatural. Mas a abundância de Deus vai muito além do financeiro. Tem gente aqui que está vivendo em escassez emocional. Você se sente vazio por dentro, como se estivesse sempre faltando algo. Você tem amigos, tem família, mas ainda se sente sozinho. Você conquista coisas, mas a alegria dura pouco. Existe um vazio que nada parece preencher. E eu quero te dizer, somente Deus pode preencher esse vazio. A abundância dele é emocional, é espiritual, é relacional. Ele quer te dar paz que excede todo entendimento, alegria que não depende das circunstâncias, amor que nunca falha. A Bíblia nos diz em João 10,10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. Não vida medíocre. Não vida de sobrevivência. Não vida de dar para ir levando. Mas vida abundante, plena, completa. Jesus veio para você ter abundância em todas as áreas: saúde, paz, alegria, relacionamentos, propósito, finanças, família, tudo. O problema é que o inimigo planta mentiras na sua mente. Ele sussurra: você não merece ser abençoado. Olha para os seus erros, para o seu passado. Como Deus poderia te prosperar? Mas a verdade é que a abundância de Deus não é baseada no seu merecimento. É baseada na graça dele. Você não precisa ser perfeito para ser abençoado. Você precisa ser filho. E você já é. Tem outra mentira que o inimigo gosta de plantar. Se Deus realmente te amasse, você não estaria passando por isso. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Em 2 Coríntios 9:8 está escrito: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Deus é poderoso para tornar abundante. Mesmo quando você está passando pelo vale, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, Deus pode fazer brotar abundância onde antes havia deserto. Agora vamos subir mais um degrau nesta escada de fé. Eu quero falar com você sobre gratidão antecipada.
Esta é uma chave poderosa para desbloquear a abundância de Deus. Quando você agradece a Deus antes de ver a resposta, você está declarando que você confia que Ele já está trabalhando. Então agora, mesmo que você ainda não veja a mudança, eu quero que você agradeça. Agradeça a Deus pela abundância que já está a caminho. Agradeça pelas portas que vão se abrir. Agradeça pela multiplicação que vai acontecer. Agradeça pelo milagre financeiro que já foi liberado do céu. A gratidão antecipada é a linguagem da fé madura. Se você está agradecendo agora, escreva nos comentários: Obrigado, Senhor, pela abundância que está chegando em minha vida. Deixe essa declaração registrada como um memorial de fé. E agora eu quero te dar uma revelação profunda. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é capaz de dar. Um homem próspero não é aquele que acumula, é aquele que transborda. Pense em um rio. Um rio próspero não é aquele que retém água, é aquele que flui constantemente, alimentando tudo ao seu redor. Da mesma forma, Deus quer que você seja um canal de bênção, não um reservatório estagnado. Em 2 Coríntios 9, 6, 8 está escrito: E digo isto: quem semeia pouco, pouco também ceifará, e quem semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Você viu o princípio? Quem semeia pouco, pouco ceifa. Quem semeia em abundância ceifa. Deus não está pedindo que você dê por obrigação. Ele está te convidando a entrar no ciclo da multiplicação. Quando você dá com alegria, Deus se compromete a tornar abundante em você toda a graça, para que você continue tendo de onde dar. Deixe eu te contar o que Deus está falando ao meu espírito agora. Tem alguém aqui que está em uma situação financeira muito difícil. Você está com medo de perder sua casa, seu carro, seu negócio. E Deus está dizendo: Eu sou o Deus da virada. Eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus que tira da lama e coloca sobre a rocha. O que o inimigo roubou de você, eu vou restituir multiplicado. Você precisa crer nisso. Não com a cabeça apenas, mas com o coração. A restituição está vindo. A multiplicação está vindo. O milagre financeiro está vindo. E tem outra coisa que Deus está me mostrando. Tem gente aqui que tem um chamado empreendedor. Deus colocou em você sonhos, ideias, projetos, mas você tem medo de começar porque não tem o capital inicial. Você olha para suas limitações e desiste antes de tentar. Mas Deus está dizendo: comece com o que você tem. Eu não preciso de muito para fazer muito. Eu multipliquei 5 pães e 2 peixes. Eu posso multiplicar o pouco que você tem na mão. Talvez você precise começar pequeno, mas se você começar com fé, Deus vai fazer crescer. Ele é o Deus que faz brotar o impossível. Pense em Davi, um simples pastor de ovelhas. Ele não tinha armadura, não tinha espada, não tinha treinamento militar. Ele tinha apenas uma funda e 5 pedras lisas. Mas quando ele enfrentou Golias com o que tinha na mão, Deus fez o impossível acontecer. Uma única pedra derrubou o gigante. E Davi não apenas venceu aquele dia, ele se tornou rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem cuja linhagem geraria o Messias. Tudo porque ele não desprezou o pouco que tinha, mas colocou esse pouco nas mãos de Deus. O que você tem na mão hoje? Talvez seja um talento que você nunca desenvolveu. Talvez seja uma habilidade que você acha insignificante. Talvez seja um pouco de tempo, um pouco de energia, um pouco de fé. Não despreze o que você tem. Coloque isso nas mãos de Deus e veja Ele multiplicar. Agora eu preciso falar sobre tempo. Porque tem gente aqui que está cansado de esperar. Você ora, você crê, você declara, mas a situação não muda. E você começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que isso nunca vai mudar? Mas eu preciso que você entenda: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez formoso no seu tempo. No seu tempo. Não no seu tempo, mas no tempo dele.
e o tempo dele é sempre perfeito. José esperou 13 anos desde o sonho até a realização. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. Mas quando o tempo de Deus chegou, tudo se encaixou perfeitamente. E vai ser assim com você também. Não desista na espera. A espera é parte do processo. Ela fortalece a sua fé, aprofunda a sua dependência de Deus, prepara você para receber o que Ele tem. Gálatas 6:9 nos encoraja. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo ceifaremos. A colheita está vinda. Você só precisa continuar fazendo o que é certo, continuar confiando, continuar crendo. Não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Deixe eu te dar uma palavra prática para esta semana. Eu quero que você faça uma lista de tudo o que Deus já te deu. Não o que você ainda não tem, mas o que você já tem. Saúde, família, casa, trabalho, amigos, salvação. Quando você começa a contar as bênçãos, você percebe que já está vivendo em abundância. A abundância não é sobre ter mais. É sobre reconhecer o que você já tem e agradecer por isso. Quando você vive em gratidão, você atrai mais bênçãos. Outra coisa prática: escolha alguém que você possa abençoar esta semana. Pode ser com dinheiro, com uma palavra, com tempo, com oração. Quando você se torna um canal de bênção, você se coloca na posição de receber mais de Deus para abençoar mais pessoas. Lembre-se, quem semeia em abundância ceifa. Comece a semear hoje. E mais uma coisa: cancele toda palavra negativa que você tem falado sobre sua vida. Quantas vezes você já disse: eu nunca vou sair dessa, eu sempre vou ser pobre, as coisas nunca mudam para mim. Essas palavras têm poder. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras criam atmosferas espirituais. Então, a partir de hoje, você vai falar vida, você vai falar abundância, você vai falar provisão. Declare: eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu vivo na abundância do reino de Deus. Agora vamos entrar no momento mais poderoso desta oração. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Ele está se movendo sobre sua vida neste exato momento. E ele está dizendo: filho, filha, eu nunca te abandonei. Mesmo quando você não via, eu estava trabalhando. Mesmo quando você duvidava, eu estava abrindo caminhos. E agora chegou a hora da tua colheita. Prepare-se para receber. Prepare-se para a multiplicação. Prepare-se para testemunhar o que eu sou capaz de fazer. Eu vejo portas se abrindo, portas que estavam fechadas há anos, portas de oportunidade, portas de emprego, portas de negócios, portas de relacionamentos, e ninguém vai poder fechar o que Deus está abrindo para você. Apocalipse 3, 7 e 8 diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta porta está sendo aberta agora. Eu vejo também dívidas sendo canceladas, débitos que pareciam impagáveis sendo quitados de forma sobrenatural. Eu vejo provisão vindo de fontes inesperadas. Alguém vai te ligar, alguém vai te oferecer algo, alguém vai te abençoar e você vai saber que é Deus. Porque quando Deus provê, não tem explicação humana. Eu vejo negócios prosperando, projetos que estavam parados tomando impulso, ideias que estavam adormecidas sendo despertadas, e o Senhor está dizendo: agora é a hora, não tenha medo, eu estou contigo, eu vou fazer prosperar o trabalho das tuas mãos. E quando Deus está no negócio, o negócio prospera. Eu vejo também restauração de família, casamentos sendo curados, filhos voltando para casa, relacionamentos sendo reconciliados, porque a abundância de Deus também é relacional. Ele quer restaurar não só sua conta bancária, mas seu coração, sua casa, sua paz. Filipenses 4:13 declara: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo.
Você pode sair das dívidas. Você pode prosperar. Você pode empreender. Você pode vencer. Porque o que te fortalece não é sua própria força, é a força de Cristo em você. E com essa força, não há monte que não se mova, não há gigante que não caia, não há escassez que não se transforme em abundância. Isaías 43:19 nos dá uma promessa linda. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Ele está abrindo caminhos onde não havia caminho. Ele está fazendo brotar rios no deserto. E este tempo de seca que você viveu está terminando. Agora vem o tempo da abundância. E eu preciso te dizer, não se compare com ninguém. A jornada de cada um é única. A bênção de Deus sobre sua vida é específica para você. Não importa o que seu vizinho tem, o que seu colega conquistou, o que seu irmão alcançou. O que Deus tem para você é exclusivo, é personalizado, é perfeito para quem você é e para onde Ele está te levando. Então pare de olhar para os lados e comece a olhar para cima. Sua provisão vem de Deus, não das pessoas. Salmo 23:1 declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Essa é uma palavra absoluta. Não diz, talvez algo falte, ou quase nada faltará. Diz, nada me faltará. Quando você tem o Senhor como pastor, Ele cuida de todas as áreas da sua vida. Ele te guia a pastos verdejantes, te leva a águas tranquilas, restaura tua alma. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Ele está contigo. Agora, deixa eu te contar uma verdade que vai mudar tua perspectiva. A maior riqueza que você tem não está no banco, não está em posses materiais. A maior riqueza que você tem é sua comunhão com Deus. É ter o Espírito Santo vivendo em você. É ser chamado Filho do Altíssimo. É ter a promessa da vida eterna. Tudo mais, por mais importante que seja, é secundário. Jesus disse em Mateus 6:19-20, Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O tesouro celestial é eterno. O tesouro terreno é temporário. Busque primeiro o celestial, e o terreno virá como consequência. Mas isso não significa que Deus não se importa com suas necessidades terrenas. Ele se importa sim. Ele sabe que você precisa pagar aluguel, comprar comida, cuidar da família, e Ele prometeu suprir. Ele prometeu tornar abundante. Você só precisa confiar. Vamos agora entrar em um momento de recapitulação e gratidão. Pense em tudo que conversamos até aqui. Você aprendeu que Deus é um Deus de abundância, que Ele nunca te criou para viver em escassez. Você viu exemplos bíblicos de José, Abraão, Davi, a viúva de Sarepta, pessoas comuns que experimentaram a provisão sobrenatural de Deus. Você entendeu que a abundância não se baseia no seu merecimento, mas na graça dele. Você foi lembrado de que quem semeia em abundância ceifa. Você recebeu revelação de que a verdadeira prosperidade é ser um canal de bênção. Você foi encorajado a não desistir na espera, porque no tempo de Deus você vai ceifar. E você teve um vislumbre profético das coisas que Deus está prestes a fazer na sua vida. Agora é hora de agradecer. Pai amado, eu venho diante do teu trono em nome de Jesus. Obrigado porque tu és o Deus da abundância. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque tu nunca falhaste e nunca falharás. Obrigado pela promessa de que todas as nossas necessidades serão supridas segundo as tuas riquezas em glória. Obrigado porque tu abres as janelas do céu sobre nós. Obrigado porque tu fazes brotar rios no deserto. Obrigado porque tu és fiel. Eu te agradeço pelas vidas que estão aqui agora, Senhor. Cada pessoa que dedicou este tempo para buscar a tua face, para ouvir a tua palavra, para crer nas tuas promessas. Derrama sobre cada um deles uma bênção tão grande que não haja lugar suficiente para recolher. Abre as janelas do céu.
libera multiplicação, cancela dívidas, abre portas, restaura famílias, traz cura, traz paz, traz abundância em todas as áreas. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje uma nova estação começa. O tempo de escassez acabou. O tempo de luta terminou. Agora é o tempo da colheita. Agora é o tempo da abundância. Agora é o tempo da multiplicação. E cada pessoa aqui vai testemunhar a mão poderosa de Deus agindo em sua vida de forma sobrenatural. Antes de encerrar, eu preciso te fazer um convite. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus aqui, eu quero te pedir 3 coisas. Primeira, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre a abundância de Deus. Segunda, escreva nos comentários seu testemunho. Quando você volta aqui depois de algumas semanas e conta o que Deus fez, você fortalece a fé de milhares de pessoas. E terceira, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós publicamos orações novas regularmente e você não pode perder nenhuma. Deus tem uma palavra específica para cada momento da sua vida e nós estamos aqui para levar essa palavra até você. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à nossa família. Este é um lugar de fé, de esperança, de milagres. Aqui nós cremos que Deus ainda opera maravilhas. Aqui nós declaramos as promessas da palavra sobre nossas vidas. E aqui nós testemunhamos dia após dia o poder de Deus se manifestando. Então fique conosco. Você vai crescer na fé, vai fortalecer sua caminhada com Deus e vai se tornar parte de uma comunidade que ora junto, crê junto e vence junto. Agora eu vou te abençoar. E quero que você receba essa bênção não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a abundância do céu seja derramada sobre tua vida. Que as janelas do céu se abram sobre ti. Que provisão sobrenatural alcance tua casa. Que multiplicação aconteça em tuas finanças. Que teus sonhos sejam restaurados. Que teus projetos prosperem. Que tua família seja abençoada. Que saúde, paz e alegria encham teu coração. Eu declaro que tu és abençoado. Tu és próspero. Tu és vitorioso. Tu és filho do Deus Altíssimo. E nada, absolutamente nada, vai impedir que a vontade de Deus se cumpra em tua vida. As portas que Ele abriu, ninguém pode fechar. O caminho que Ele preparou, ninguém pode bloquear. A bênção que Ele liberou, ninguém pode roubar. Tu és guardado, protegido e tremendamente amado por Deus. Vai em paz, alma amada. Vai confiante. Vai sabendo que o melhor está por vir. E quando o milagre acontecer, quando a abundância chegar, volta aqui e dá teu testemunho. Nós queremos celebrar contigo as maravilhas de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.